muito bem-vindos ao SexyCast, o podcast da comunidade Sexy Canvas. Eu sou a Aline Jones, a host desse espaço de troca, de insights. O que a gente espera, né? Que a jornada do nosso convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje eu estou com um convidado que é global. Eu gosto de encher a boca, porque não é todo dia que a gente pode falar isso. Mas ele é um global diferente, porque ele não é um global que a gente conhece na frente das câmeras. Ele tá atrás. E a gente sabe que não existe palco sem bastidores. E tudo que a gente vê, seja em série, filme, televisão, tem uma grande equipe por trás, responsável por fazer aquilo acontecer. Ele é um cara que saiu lá do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, meu conterrâneo, e veio para o Rio de Janeiro. E hoje ele trabalha na direção de dramaturgia da Rede Globo. O nome dele é Fernando Nipper. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês, aqui dividindo já essa experiência desde a montagem aqui até a gravação. Né? Pois então, gente, o Fernando estava falando agora que ele conheceu o estúdio do Sexy Canvas quando antes tinha um sofá, era um home theater, né? Então a galera vinha aqui, dormia aqui e quando ainda isso aqui era uma ideia, você veio aqui para dar alguns conselhos. Foi, meio de gaiato, mas acabou que um amigo do amigo me indicou, eu acabei vindo aqui dar uma olhada no espaço. E ainda não tinha nem gravado o curso ainda, eu acho, né? Era meio que como você falou, né? Uma salinha de TV, uma salinha de cinema. Sim. Eu até falei pro garoto assim, mas vem cá, você é coberto, esse travesseiro aqui? Ele, não, eu durmo aqui. Eu falei, não, pra virar um estúdio, tu vai ter que achar uma casa nova, um quarto novo. Pra começar, você vai precisar ter que sair daqui. Como que é, Fernando, pra você que tá sempre nos bastidores, tá, por exemplo, aqui no SexyCast, falar e se colocar na frente das câmeras? Tu sente um nervosinho? Sente, eu acho que todo mundo, de certa forma, sente um pouquinho, né? Às vezes eu tenho muita facilidade de falar, de comunicar, de explicar, muitas pessoas, desde o set de gravação, palestras, já fiz várias, assim, para na frente da câmera, é intimidador, dá um nervosinho, tu já não sabe onde botar a mão, não sabe como ficar, já fico falando, pô, me dirige aí, que precisa de alguém dirigindo. Você faz a importância do diretor também, né? De estar vendo de fora ali e tranquilizar quem tá aqui na frente da câmera. Com o tempo tu vai quebrando o gelo. Mas dá um nervosinho, dá um... Dá um, ai meu Deus. Então, Cara, assim... eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal te conhecer, porque eu gosto de brincar com essa coisa global, porque ele é um fetiche nacional, né? A Rede Globo, ela durante muito tempo ocupou o imaginário de muitas pessoas. Então, mas ao mesmo tempo que é um fetiche, também é um lugar e um espaço que poucas pessoas chegam, que para você chegar lá, existe uma trajetória, né? E você veio do interior do Rio Grande do Sul, veio morar no Rio. Como foi chegar nesse lugar, né? Como foi o Fernando Nipper que estava lá? Que condições tu tinha da tua família? O sonho de ser diretor já era um sonho palpável? E hoje tu pode dizer, putz, cheguei no lugar que eu queria? Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua história, a tua jornada do herói. Tem uma jornada envolvida aí, com certeza. Lá do meu selfie 1, selfie 0, até começar a caminhar. Eu sou de uma cidade pequena, chama Sapiranga, 60 quilômetros de Porto Alegre, bem pertinho de Gramado, do lado de Novo Hamburgo. Então, uma cidade polo calçadista. Então, todo mundo que eu conhecia já no início da minha adolescência, eu trabalhava ou estava se encaminhando para trabalhar no mercado calçadista. Ou ia ser médico, engenheiro, com os tradicionais, né? E eu gostava muito de escrever, já era a minha maneira de se comunicar. Estou falando de 1999, sou cara de novo, mas eu tenho uns 40 e poucos anos. Então, gostava muito de escrever, não existia nenhuma faculdade de cinema ainda naquela época, no estado inteiro não existia um curso de cinema ou de audiovisual. Estou falando do início da internet. Eu entrei na faculdade de jornalismo no ano 2000. Porque não tinha faculdade de cinema, televisão. Não tinha e nem tinha muito essa perspectiva de fazer cinema, de ser um cineasta. Eu gostava já de teatro, de escrever muito, mas não tinha YouTube, não tinha internet. Para ter uma ideia, quando eu comecei a fazer jornalismo, lá por 2002, eu tirei a minha primeira fotografia numa Sony Mavica, que era uma câmera fotográfica com LCD atrás, que tu colocava um disquete na câmera. Se tu pesquisar, aí existe até hoje para vender, como relíquia. Tu botava um disquete, que cabe menos de 1 mega. Então, não tinha essa tecnologia, essa cultura que hoje tem, de que tudo é vídeo, 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 vídeo. Então, era muito difícil tu ter um equipamento para fazer vídeo. Precisava de uma câmera de vídeo, precisava de um computador. Né? 24 a 23 anos atrás era muito diferente. E aí entrei na faculdade de jornalismo, fui fazendo as cadeiras de fotografia, me apaixonei pela fotografia, pela película, depois fui para rádio, que também foi apaixonante, comecei a trabalhar na rádio, e era incrível, e ainda palpando, né, muito na onda do jornalismo, de me comunicar, de escrever. Nós fazíamos o zine, né, o fanzine, naqueles jornaizinhos de folha de ofício dobrada no meio, e aí nós já estávamos nos primórdios da internet, a gente fazia um e-zine, que era um fanzine virtual, que depois acabou virando blog.
Não, então a gente estava inventando coisas ali na virada da década. Eu entrei na faculdade, fiz 18 anos, tirei carteira de motorista de 99 para 2000. Era o bug do milênio, então era uma perspectiva era muito grande. E eu comecei a trabalhar no centro de pesquisa na faculdade, fazer pesquisa de mercado. Eu comecei batendo de porta em porta, perguntando se a dona Maria gostava do produto tal, e aí depois passei para telecomunicação. E tinha um cara que fazia a tabulação disso. Ele pegava esses dados, jogava no computador, desse computador geravam relatórios da pesquisa, da estatística da pesquisa, dos resultados, dos gráficos. E eles usavam naquela época, lembrando que praticamente não tinha internet, tu levava uma madrugada para baixar um MP3, porque a internet era muito lenta, era discada e tudo mais. E ele tabulava isso num software francês chamado Sphinx. Era uma esfinge. O símbolozinho era uma esfingezinha, o software chamava Sphinx. E eu aprendi a fazer aquilo. Eu sempre tive muita facilidade com tecnologia. Desde o Atari, que a primeira vez que eu vi um Atari, meu cérebro dilatou, né? Expandiu num grau violento. Quando eu vi a Mavica, uma câmera fotográfica que tu olhava a foto instantaneamente. Tu tirava uma foto e olhava a foto no LCD. Aquilo expandiu a minha mente de novo. Aí eu já estava trabalhando nesse centro de pesquisa, aprendi a fazer o que ele fazia, que ninguém mais sabia fazer. Então eu passei de um digitador quase um chefe de departamento. O único de um escritório de 30 pessoas que sabia usar aquela ferramenta, além daquele cara que tinha me ensinado. Como eu tinha essa facilidade, então eu pulei 10 degraus na frente da equipe inteira. Comecei a trabalhar com aquilo, mas com o coração dividido, porque eu gostava da rádio, estava começando na cadeira na disciplina de cinema, de telejornalismo, então estava indo muito me dividindo. Uma coisa, para mim, era uma coisa um pouco sem futuro, em 2003, uma coisa que não tinha mercado, e a outra era um centro de pesquisa. O mercado sempre ia E é interessante como sempre rola essa coisa meio binária, né? Então, você estava, tipo, num lugar de tecnologia, mas ao mesmo tempo uma essência artística e um lugar de sensibilidade. Eu sinto que muitas vezes rola esse dilema que é, putz, eu sou esse cara dessa carreira super promissora, mas eu também tenho um lugar artístico aqui que eu queria cultivar. Muito. Eu fiquei muito dividido, assim. Até estar aqui falando sobre isso é legal, porque eu vou me lembrando desse tipo de coisa que faz parte da nossa história, né? Eu fiquei muito dividido. Eu ia trabalhar de camisa de botão e pasta de couro. E ao mesmo tempo eu queria estar lá fazendo entrevista num festival de cinema de Gramado, com um gravadorzinho, eu fiquei viciado na rádio. O programa ao vivo, na rádio, a universidade tinha um canal que transmitia o programa na rádio da cidade, uma rádio pequena. Então a gente tinha um estúdio na faculdade, a gente gravava e transmitia depois. Então era um programa, a gente tinha um momento ao vivo, as gravações. Era sensacional, né? A rádio tem essa coisa do instantâneo, que hoje a gente vê nas lives, né? Tu tem essa relação e na rádio tu tinha isso, no vídeo tu não tinha tanto. Sim. Então a rádio tinha essa coisa Ao viva, vivo, né? O né? ao vivo, tu falava, a gente tinha um programa chamado Invasão de Privacidade, que a gente passava um trote ao vivo na rádio. Maluco na faculdade, criando coisas. Então a gente inventou muita coisa, estava num momento de muita criação. E eu tinha uma chefe, a Joelma, mãe, não pode falar nomes aqui. Pode, claro. Eu amo ela até hoje, ela é maravilhosa, ela me adorava. Mas eu tinha meus 18, 19 anos, egocêntrico, estava numa posição e tinham pessoas que me odiavam na empresa. Os teus primeiros haters. Os meus primeiros haters. E essa minha eterna chefe, ela saiu do departamento de pesquisa e foi gerenciar o curso de marketing na faculdade. Ela é maravilhosa, até hoje eu acabo falando com ela, às vezes, aniversário, né? Joelma, não sei o quê. E ela era incrível, ela saiu da empresa, daquele núcleo da faculdade, porque essa era dentro da faculdade, né? Eu pagava minha faculdade trabalhando lá. E era promissor, tinha outros escritórios de pesquisa e planejamento que eu já acabei conhecendo. Só um parênteses que eu fiquei curiosa. Como era o Fernando e como é o Fernando depois, inclusive, do Sexy Canvas, com relação aos haters? Porque se desde cedo ali já tinham pessoas que não gostavam de ti, e a gente fala, é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla aqui, quem é da comunidade sabe, que uma das mudanças de Selfie 1 para Selfie 2 é não se importar tanto com pessoas que vão te criticar. Como que é o Fernando, esse Fernando que estava ali sendo odiado nesse departamento de pesquisa, e como que é hoje o Fernando lidando com isso? Então, foi quase ali que isso acabou tomando um caminho, porque a minha chefe foi promovida para outro departamento. Quem assumiu no lugar dela era a pessoa que mais me odiava em toda a empresa. Meu Deus. Passou 2 semanas, Fernando demitido. Filha da puta, não sei o quê. Quando eu vejo, eu tô sentado no quintal da faculdade, um ônibus passando, e eu sentado no gramado pensando, puta caralho, meu mano. Filha da puta, essa vaca do não sei o quê. Falando palavrão aberto aqui, né? Desculpa. E eu, puto da vida, passou um amigo meu, somos amigos até hoje, que já trabalhava com animação de coisas, e passou isso. Cara, você tá fazendo o quê? Eu digo, cara, eu fui demitido, velho, não acredito que isso, que não sei o quê. Ele falou, meu, mas a gente trabalha. Nós somos talentosos. Nada é impossível pra nós. Se a gente tiver saúde, se a gente tiver criatividade, a gente pode fazer o que a gente quiser. E ele me falou aquilo. Foi um momento de expansão na minha cabeça, não tecnológica, mas conceitual. Eu acho que ali eu nasci pro Self 2. Naquele dia eu disse, eu nunca mais vou fazer uma coisa que eu não quero. Eu vou trabalhar só com o que eu quiser. E como eu gosto de rádio e televisão,
foda-se, eu vou trabalhar lá. E tirei um ano sabático na faculdade, morava com os meus pais, estava no momento, morava na casa, nos fundos, num quartinho, nos fundos dos meus pais. Montei a minha produtora, que era a Full Graphics, que era nos fundos da casa do meu pai, na garagem, literalmente, da casa dos meus pais. Montei um quartel-general para mim, então comecei a atender meus clientes, eles entravam pelos fundos no portão da garagem da casa dos meus pais. Sim, eu montei a Full Steve Graphics. Jobs montou a Apple numa garagem. Salvando as proporções, mas eu montei a primeira empresa. Então eu fazia. Me lembro que tinha o Ministério da Colheita, uma igreja que tinha muito famosa perto da minha casa, e eles tinham um programa naqueles canais pequenos do interior, o canal 20 da NET. Então eles tinham um programa lá e eu fazia as aberturas. Era o Ministério da Colheita, eles tinham uns trigos, assim. Eu fiz uma abertura que eu animei todo o cabelinho de trigo, assim, fiz um negócio sensacional. E eles assim, mas esse trigo tá mexendo. Eu digo, né, genial. Eles, não, nem precisa mexer, é só fazer isso aqui aparecer. Eu, fiz 77 mil pelinhos de trigo se mexendo. E ali eu comecei a ver, tipo, não eram haters, mas eram pessoas que diziam que menos era suficiente. Eu digo, cara, como assim? Menos é suficiente? Não é isso que eu faço. Para mim, muito já é pouco. Assim, eu sei que muitas vezes menos é mais, e hoje muita noção disso. Mas não vem me dizer que se estão me pagando eu vou entregar Eu já queria entregar 10, eu já comecei a fazer mais e isso acabou me dando destaque. Exatamente. E eu acho que, eu diria, te conhecendo e percebendo como você entrega, porque você faz muitos trabalhos pra gente também, eu percebo o quanto pra ti o desafio é importante, o quanto tu quer sair da zona de conforto, tu não quer o feijão com arroz, tu sabe que tu faz. Agora tu quer, como que eu posso entregar algo que realmente seja... Eletrifique, que seja sexy. Depois eu descobri com o Sexy Canvas que isso tinha palavras e tinha formato, tinha método. Um conceito, um entendimento de vida que tu fala, cara, não, o quadrado não me interessa, eu quero mais, né? Eu quero fazer coisas que cheguem até a pessoa e causem eletricidade nessa pessoa, né? É isso, e foi isso que acabou me tirando a tecnologia, essa minha paixão e esse meu gás, meu ímpeto, acabou me tirando de um lugar comum e me colocando num Selfie 2 e me arrastou até o Rio de Janeiro, porque um professor meu da faculdade começou a ver aquilo, começou a ver que eu estava fora daquela curva. Ele tinha um amigo dele que trabalhava no Rio de Janeiro, que tinha uma produtora, que já fazia algumas direções na Globo, isso estou falando de 2005, 2006. E ele me indicou para trabalhar com esse cara, e eu vim fazer uns trabalhos para ele aqui, ele gostou, a gente acabou trabalhando 3 ou 4 anos juntos. Mas quando eu vim pro Rio, eu morava no quartinho dos fundos da casa dele, assim, trabalhava 18 horas por dia, era meio escravo, mas era feliz. Porque eu saí de um lugar muito pequeno e vim morar no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, perto da Globo. Era um mundo mágico, fiquei uns 3, 4 anos nesse processo. E aí depois comecei a entender que o mercado, como tinha começado a me conhecer, o meu gás já era muito notado, né? Eu continuava o mesmo. E comecei a me destacar um pouco no mercado. Aí pedi para sair de lá, foi bem conflitante esse processo de acabar saindo dessa produtora, porque eu era um faz-tudo, eu gravava, eu editava, eu finalizava, eu tratava o áudio, eu organizava o workflow todo da pós-produção, então era uma peça importante na engrenagem da empresa. Isso é outra coisa que eu sinto que é um diferencial quando a gente tá falando sobre algum vídeo, quando a gente tá projetando, né, alguma coisa que a gente vai captar e fazer todo esse workflow. Quando você já trabalhou em todas as áreas, você tem um conhecimento mínimo que te faz conseguir pensar no projeto de forma ampla, né? Porque muitas vezes eu converso com pessoas de cinema que vão produzir algum vídeo e às vezes a pessoa faz muito bem, mas faz uma coisa específica. E às vezes tu precisa ampliar um pouco, tu não consegue ampliar a discussão com a pessoa, do processo inteiro, porque a pessoa é especializada em cor, em áudio, em tratamento de áudio, tratamento de cor. E óbvio que é sempre bom a gente ter esses especialistas, mas eu sinto que nesse processo de galgar a sua própria jornada e dentro da nossa comunidade, quem está nos assistindo, que inclusive quem está nos assistindo, se inscreve no canal, comenta, o que você quiser perguntar pro Fernando, pra mim, pergunta porque a gente vai ler depois. Porque eu acho que essa pessoa que está em casa, ela às vezes está num processo de entender como eu vou dar certo, não tá olhando a trajetória, ela tá vivendo aquilo. E quanto mais tu é capaz de absorver conhecimento sobre diferentes, por exemplo, técnicas da tua profissão. Então, tu estava trabalhando com cinema e tu não estava falando, eu só dirijo. Não, eu só edito. Não, pera, eu sei editar, eu sei fazer uma vinheta, eu sei tratar uma cor ou tratar um áudio. Então, minimamente, tu tem o básico para poder, às vezes, inclusive, sentar com um especialista e trocar com o especialista, obviamente, sem todo o conhecimento dele, mas conseguindo dialogar para conseguir chegar no lugar que tu quer, né? Então, durante essa tua jornada e esse momento que tu chegou no Rio e as pessoas começaram a te reconhecer por ser um cara que entendia de todo o processo, tu tinha noção de que aquilo era um diferencial que te destacava? Tinha. Ali eu já estava começando a entender que eu estava ficando craque nos processos. Estou falando, já estava quase com 10 anos, né? Isso em 2010, aí foi quando eu comecei a entender aqui no Rio que eu dominava partes importantes do processo.
Tanto que eu quis sair da empresa dele, foi meio conflitante, mas eu saí e fui ser freelancer no Rio de Janeiro. E acabei me fudendo pra caralho. Como freelancer. Fiquei sem dinheiro, fiquei na merda. Foi bom pra mim porque eu precisava crescer. E foi nesse risco que eu acabei correndo de ficar sem um emprego que eu tinha e eu era o dono de tudo ali dentro. Tinha um lugar muito confortável e eu queria sair para desafiar a vida no Rio de Janeiro. Eu tinha muita confiança no que eu era capaz. E acabei chegando no mercado e ninguém me conhecia. E lembrando que em 2010 a internet não tinha essa força. A gente está falando de Orkut. Né? Então, não tinha essa mercadologia toda que hoje o mercado impulsiona. Estou falando do surgimento do iPhone, quase. Sim. Né? Nossa, a gente veio pro Rio juntos. Eu vim vim em 2006. Ah, não, tá. Então isso já era 2010, tu já tava aqui. Eu já estava com 4 anos nessa produtora. Ah, tá. Então, a gente ficou 4 anos trabalhando, fazendo publicidade, fazendo pequenos filmes, né, curtas-metragens, curso de interpretação, aí começa a fazer um monte de coisa. Gravava isso, gravava os filmes, gravava publicidade. DVD, a gente fez vários, e alguns até de Cleito Cledir, a gente acabou fazendo, ganhou prêmio pra caramba. Então, trabalhei bastante tempo nessa produtora e chegou um momento que eu já estava me achando, a ponto de achar que ele estava pequeno para mim, achar que ali não estava legal mais, de certa forma, mas eu precisava querer ir para o mercado, porque algumas pessoas já estavam me cantando, né? Pô, gostei, ia lá, conhecia, gostei, não sei o que, já me chamavam para fazer não sei o que. Então, essa empresa queria uma exclusividade minha que eu achava que eles não estavam pagando mais. Né? Era muito grato, sempre sou até hoje, mas já não me pagavam mais o que eu queria ir para o mercado. Quando eu fui para o mercado, eu passei uma barra, assim, até me encaixar, até ficar conhecido, até... Esse meu talento virar de conhecimento, né, numa cidade como o Rio de Janeiro, muito grande, com muitas produções, demorou uns 2 anos, assim. Então, fui fazer desde assistente de câmera, que foi a maneira que eu acabei entrando na TV Globo. Eu já me senti um diretor e fui trabalhar na Globo com um trabalho extremamente técnico como cameraman, que é uma coisa que eu amo fazer, continuo, era um talento que eu já tinha, gostava muito de fazer, que é você fotografar mesmo, seu filme, tá com a câmera, o seu olhar, isso é uma coisa que até foi difícil para mim, inclusive, quando comecei a virar diretor, deixar essa responsabilidade na mão de outra câmera. Dirigir uma pessoa é uma coisa que eu sou muito bom. Quando eu fui pedir para um editor editar as minhas coisas, para mim também foi desmamar. Assim, porque, não, sai daqui que eu resolvo. Não, me dá essa câmera aqui. Então, quando tu entra num processo industrial, como a TV Globo, não pega mais a câmera toda hora, né? Tu, de vez em quando, tu até pode chegar ali, ver um quadro, dar uma ensaiada, mas gravar 30 cenas no estúdio, 10 cenas numa cidade cenográfica, numa externa, então, tu tem que ir lá dirigir. Então, tu precisa focar em estar fazendo ali a direção. No início foi difícil para mim. Eu gosto muito de editar, gosto muito de gravar, gosto muito de fazer essas coisas. Acho que isso... Tem 2 coisas que eu queria te perguntar que eu acho que conversam com a nossa comunidade, com os alunos, com a história deles. Primeiro, esse lugar do desapego. Acho que muitas vezes, obviamente, a gente tem profissionais liberais, freelancers, que são sozinhos e trabalham sozinhos e são seu CNPJ, porque não tem grana ainda para contratar uma equipe. Mas eu sinto também que quem já consegue dar um estágio, já consegue passar do estágio para contratar pessoas e contratar um editor, contratar um fotógrafo, por exemplo, para um filme, esse processo de desapegar e deixar que o outro faça coisas que tu sabe que tu faz bem, é também um processo de tu ir para um campo estratégico do teu negócio, né? Porque cada vez que tu vai fotografar, cada vez que tu pega para editar algo no seu detalhe, é um tempo que você está dedicando ali que você não está dedicando talvez para olhar para o projeto como um todo, para olhar para sua empresa como um todo. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito fazendo a gestão do Sexy Canvas, da nossa equipe, dos prestadores de serviço, que é quando eu começo a ver que aquela pessoa tem um talento estratégico, quando ela consegue me mostrar que ela tem uma capacidade, uma inteligência, que às vezes não é só intelectual, emocional, de ir para um campo estratégico, eu começo, precisamos de um júnior aqui para tirar as tarefas burocráticas, porque tem algo que é muito valioso no teu tempo de pensamento, e que eu não quero que você esteja ali apertando, e talvez eu quero que você esteja pensando na parte estratégica, né? Então, como que o Fernando, artista, cinema de guerrilha, esse lugar da arte enquanto meu filme, essa foto, todo um lugar de sensibilidade, conversa e dança com esse Fernando que tá numa indústria do audiovisual, que é uma das mais fortes e com ritmo mais frenético. Também, eu vi que tu falou assim, a gente trabalhava com publicidade, mas também a gente fazia curtas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa dança, que é uma dança artística que nós artistas fazemos bem, a gente sabe o quanto que a gente tá... putz, aqui eu preciso me vender um pouco para conseguir fazer esses meus projetos autorais e a gente fica nessa dança. Mas o empreendedor, o aluno, ele também fica, aqui eu preciso vender um pouco para fazer o que eu gosto. Então talvez aqui eu trabalhe esses dias para conseguir fazer aquilo que eu gosto nesses outros dias. Queria que tu falasse um pouco de como é essa dança entre esses 2 Fernandos. Essa pergunta é muito boa, porque é um conflito real.
né? Eu fiz um curta-metragem na faculdade, chamava-se Quanto Custa? Que para mim foi um divisor de águas na minha vida. Ele era um trabalho de conclusão da disciplina de criação e ele era todo baseado em fundamentos bibliográficos. Ele era embasado bibliográfico. Então ele era praticamente um TCC, um trabalho de conclusão de curso, em vídeo. E depois que eu apresentei, umas semanas depois, eu estava caminhando no corredor da faculdade e vem passando o reitor da faculdade. Assim, seu Fernando Nipper, eu vou ser expulso. Pelo meu histórico, eu vou ser expulso. O reitor me interpelou no corredor da faculdade. Parabéns pelo seu trabalho do Quanto Custa. E eu fiquei assim pensando, uau! Tipo, era o antes e o depois daquele filme. Aquilo acabou me trazendo pro mundo do audiovisual e o sucesso. Pra tua capacidade criativa, né? De algo que saiu do zero, completamente da tua cabeça, obviamente com uma equipe, mas isso eu amo. Eu também gosto de dirigir, e quando eu vi um projeto que saiu da minha cabeça, o Barbie Fuck Forever, botei num edital, ganhei um edital da Funarte, eles me deram dinheiro, aquilo foi construído, e aquilo transformava pessoas, e alguém parava pra falar, isso é muito bom, parabéns. Fala, nossa, eu fui capaz de criar isso. É um fogo, assim, é uma... Nem parece que fui eu que fiz, depois, no final das contas, porque tu fica tão imerso naquele processo. E eu criei aquilo, ganhei prêmios no Rio Grande do Sul, concorri em Gramado, foi incrível. Fui pro Rio de Janeiro, realizando um sonho, tô trabalhando, tô indo pro mercado, fiquei sem dinheiro, mas depois ganhei muito dinheiro. Fui parar na maior produtora de dramaturgia do mundo, que produz 3 novelas diárias de segunda a sábado. A gente tá falando de um filme por dia, um longa de 3 horas por dia de produção de dramaturgia. E quando eu vejo, eu tô na maior empresa. Quando eu vejo, eu comecei fazendo um X e hoje eu tenho um cargo de 10X e continuo crescendo. E em 2016 eu fiz uma websérie na TV Globo que chamava... Você ganhou o Emmy... Que competiu, foi indicado ao Emmy International Kids. E também foi um outro divisor, e eu criando coisas incríveis ali. Em 10 anos eu já tinha feito esse filme, eu já tinha feito o concorrido ao Emmy. E quando eu paro, eu me sinto às vezes dentro dessa indústria, como lá no centro de pesquisa, trabalhando com a maletinha de couro engravatado, pensando, cara, tô fazendo uma indústria. O nome da série, inclusive, que tu foi nomeado é Eu Só Quero Amar. Eu Só Quero Amar, exatamente. E acho bem emblemático isso, porque tem algo que a gente já falou muitas vezes aqui no SexyCast do que nós entendemos como sucesso. O que é sucesso? O que é uma pessoa bem-sucedida? E, obviamente, esse é um lugar que é um fetiche. E tem vários fetiches, né? O próprio André conquistou esse fetiche do mundo dos empresários, que é fazer um exit milionário, e tava em depressão um ano depois. Então, assim, esse lugar do bem-sucedido, ou esse lugar do sucesso, é um lugar também que, às vezes, você chega ali e você fala, eu só quero amar. E aí, e agora, né? Tipo, eu tô aqui, mas eu, quero fazer o meu filme, que eu idealizo também, né? Então é quase tu ter o emprego dos sonhos e pedir demissão. Eu vivo um pouco desse dilema de novo, sabe? Eu acho que esse dilema acaba me deixando vivo, né? E crescendo. E, nossa, eu tô na maior empresa do país de comunicação, uma das maiores produtoras de dramaturgia do mundo e... Pô, esse imbecil vai lá e pede demissão. É um louco mesmo. Sim. Pô, ouvi mais uma vez isso. Ouvi mais uma vez os haters e mais uma vez... Mas aí é que tá, olha como é doido essa perspectiva. Quando você tava lá em Sapiranga e você falou que você queria trabalhar com cinema, ser diretor de cinema, se é que isso surgiu assim, as pessoas iam te dizer, você é louco. E aí, de repente, você chega e você tá nesse cargo como diretor na maior empresa do Brasil e você fala, você vai ser daqui. É louco. Então, loucura, né? O que é loucura no meio disso tudo? Eu acho que esse dilema do artista que trabalha na indústria, né? Da arte, do entretenimento, que essa costura, que cada vez mais não é uma coisa ou outra, mas a gente tem que fazer essa dança. Eu também vivi isso. Eu tive, graças a Deus, o privilégio de sempre trabalhar com o que eu gostava, trabalhar da atuação ou da arte em diferentes lugares, como diretora, como produtora. E quando eu também conheci o Sexy Canvas, eu entendi que tinha algo na instabilidade financeira de, putz, tô aqui com a HBO, então tô business, talento, pessoal do Game of Thrones, tudo viagens e tal. De repente aquilo passa, aquele projeto vai passar e tem que vir outro. E aí você vive esse caos de altos e baixos dessa profissão, que no teu caso é diferente porque tu tem um CLT que te mantém na entre-safra dos projetos lá dentro, mas quando você tá aqui fora e como no meio da tua jornada também, tu viveu essas ondas, né? E você precisa ter uma capacidade emocional muito forte para conseguir viver essa instabilidade. E conforme eu acho que a gente vai amadurecendo como pessoa e como artista, a gente vai entendendo que tu vai precisar fazer uma dança entre... peraí, eu já tenho 32 anos e de repente surgiu a oportunidade na minha vida de estar vivendo esse mundo do Sexy Canvas e tá tendo a oportunidade de fazer uma gestão de uma empresa que tem mais de 20 pessoas trabalhando.
E de repente eu falo assim, cara, tudo que eu vivi montando o projeto, dirigindo pessoas, esse conhecimento eu tô usando agora. O meu diferencial aqui é conseguir ter essa gestão de pessoas. Então, aí às vezes me bate o dilema, né? Essa contradição, mas ai meu Deus, mas isso não tem nada a ver. O Sexcast pra mim foi um lugar também de ai, mas será? Eu sou atriz, o que que eu tô fazendo nesse lugar? O que que... E é um dilema, porque você fica tentando preservar um lugar artístico, só que a vida, ela também te atropela e também te propõe outras coisas, né? Exatamente, te desafia, te traz novos problemas, né? Tu tem coisas para não só metas, mas tem compromissos também. Você me perguntou se eu tinha esse conflito, né? E realmente, assim, entra quase 10 anos de TV Globo, entrou numa força centrífuga que tu tá colado na parede, trabalhando de segunda a sábado, muita coisa, produzindo novela e produção grandes, eventos grandes, muita equipe, figuração, e grandes atores, mas tu tá numa força centrífuga. Daqui a pouco eu paro de ver um pouco para aquilo que eu produzia e que era muito legal. E esse conflito eu vivo, sim. E você perguntou também dessa parte de desapegar, de certa forma. Quando eu entrei na Globo, tive que ter esse desapego, que eu editava. Aí tu entra numa empresa da indústria e que às vezes tu nem vê o editor. De tanto que tu tá gravando e produzindo e estudando o que tu vai gravar, tu não vê nenhum, consegue lá ver a tua cena. Quando tu vê a tua cena no ar. Então tu tá ali engolido por um processo industrial muito corrido, que se tu não for às vezes depois de um horário, não sei o que, correr pro editor e ainda tá lá na ilha de edição, tu não vê a tua cena. Tua cena é editada e tu... Então isso foi um primeiro desapego, assim, explicar para um câmera que eu queria, assim, dizer, me dá a câmera aqui, né, começar esse processo. E aí veio uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, foi a pandemia. E aí eu tinha um emprego dos sonhos, um belo dia eu estava prestes a ser demitido. A ficar sem contrato, porque embora eu seja funcionário da TV Globo, meu contrato é temporário. Ele dura safras de 1 ano, 2 anos, um projeto, uma novela. Então, sou CLT, mas não sou meio que um freelancer com projetos longos. E veio a pandemia, eu comecei a ficar praticamente desesperado, porque eu ganhava 10x, e um belo dia eu tô ganhando 1x, e olha lá. E o que eu vou fazer? Eu falei, cara, vou fazer o que eu sei, vou trabalhar. Entrei na internet, comecei a catar lugares para clientes, comecei a cultivar clientes por plataformas da internet, comecei a investir totalmente na internet. E fechar uns trabalhos de R$ 70. Vou vender uma vinheta de animação aqui, eu digo, tem um cara querendo comprar aqui, pô, se eu fizer 10 dessas aqui, eu tenho, sei lá, um dinheirinho aqui para alguma coisa, R$ 100. Hoje eu vejo a mesma vinheta por 7 mil. Sim. Tô falando de 2 anos depois, 3 anos depois, a gente vende o mesmo produto de 300, hoje eu vejo por 6. Mas é que a pandemia também foi um atropelamento de também uma escassez e um lugar de todo mundo ficou em Todo pânico. mundo ficou em pânico, eu fiquei em pânico, tinha um puta do emprego, de repente eu tava ali correndo risco de não ter mais, não sabia quanto tempo ia durar, e comecei a buscar trabalhos. Com o tempo, eu comecei a ver que para mim aquilo não era suficiente. E aí no lugar onde eu procurava trabalho, eu comecei a buscar mão de obra. Eu comecei a fechar trabalhos, e comecei a me preocupar mais em organizar a empresa. Fazer aquilo. Foi na pandemia que tu conheceu o Sexy Canvas? Não, foi antes da pandemia. Ah, foi logo antes da pandemia. Tá. Eu acho que foi o Mastermind, foi em 2019, se eu não me engano, final de 2019. E aí virou o ano a pandemia, logo em seguida já veio a pandemia. E aí eu já conheci o Sexy Canvas, né, que ela achava maneiro e tudo mais. Comecei a estudar mais a fundo e montei a produtora. Eu entrevistei para trabalhar comigo nos últimos 3 anos umas 200 pessoas. Sem mentira. Abri a câmera, ia nessas plataformas Workana da vida, onde eu achava clientes, e depois comecei a ir lá contratar gente. Então, já, cara, abre a câmera aí, vamos conversar, vamos. Vem cá, isso aqui quem é que fez? Tu usou qual ferramenta? Aquilo que você falou, né? Tem um conhecimento de todo o processo. Quando eu cheguei na TV Globo, eu não sabia nada de maquiagem e figurino, por exemplo. Sabia de câmera, sabia de lente, sabia de posição, sabia de acting, mas não entendia muito figurino. Fui lá estudar figurino. Tanto que hoje, embora eu não conheço muito mais, mas a menina da continuidade, ou a pessoa do figurino, da caracterização, eu digo, olha pra mim o cabelo, porque eu até entendo mais, mas eu preciso de alguém. Então, se eu não sei, na hora de dirigir, eu tô vendo tanta coisa, que eu sei que eu vou esquecer aquele fiozinho de cabelo, que eu tava olhando no olho, eu tava olhando o brilho, eu tava olhando o time. Eu digo, olha pra mim o cabelo. E me avisa se tiver erro. Olha pra mim o figurino. Então eu sei que eu não vou estar prestando atenção em tudo, então já me Mas você sabe orientar aquele especialista. E eu né? sei onde eu não sei muito também. Vem cá, cola em mim, que eu preciso de uma ajuda nessa parte. E pra mim é um pouco nisso, principalmente na hora de dirigir. Me ajuda a ver essa periferia da cena aqui e começa a desapegar por isso. Fotógrafo, eu confio no fotógrafo, você confia no fotógrafo. Cara, olha a luz pra mim. Que essa cena é uma cena de ator. Ou Sim. então não, essa é uma cena que nós vamos pirar. O ator, vem comigo, o ator me ajuda. Me ajuda, que agora sim. o movimento de câmera é mais complicado, é um plano de sequência, então começa a entender as limitações. Eu comecei a entrevistar pessoas. Digo, cara, como é que tu fez isso aqui? Que ferramenta tu usou? Ah, usei o tal. Eu digo, é mesmo, mas acho que eu já vi essa imagem. Ah, é que eu baixei na internet, só tratei a cor. Eu digo, então não foi tu que gravou, não. Ah, isso aqui. E esse aqui, como é que tu fez? Ah, não, essa animação eu fiz de tal e tal jeito, puxa, fazia assim, assim. Eu digo,
Você entende mais. Eu comecei a entrevistar muitas pessoas. Já passaram lá pelo meu Zoom umas 200. Eu já trabalhei com umas 30 nos últimos 2, 3 anos, testando. E fica um tempo, não dá. Hoje a gente tem uma equipe, nós somos 6 no fluxo principal ali da produtora. E funciona como uma engrenagem, assim. Estou muito feliz com o que a gente acabou criando de processo, de etapa, com as avaliações que a gente tem, os métodos quando a gente faz vídeos. A gente tem uma plataforma de avaliação para acelerar, para não ferir a preguiça, para entregar sempre melhor, mais rápido, com um workflow eficiente. Então a pandemia também me levou para um lugar de desapego, de não adianta eu baixar a cabeça e sair trabalhando. E não dá pra colocar todos os ovos no mesmo lugar, né? É o momento que tu começa também a entender, não só eu trabalho com cinema, eu sou um diretor, mas eu entendo de muitas coisas pra poder sentar aqui na frente do meu Zoom, entrevistar 200 pessoas e ter uma mínima noção de quem que tá me engambelando e de quem entende realmente do que tá falando. É né? isso. E nesse processo de entrevistas, eu até queria te perguntar, porque aqui a gente tá numa relação de tu muito mais como um diretor durante a maior parte da tua vida, eu a maior parte da minha vida como atriz. E nesse processo, tem uma coisa que é muito clara de escolher, né? Eu sempre, durante toda a minha vida, fiquei esperando um diretor ou uma diretora me escolher. E meus self-tapes sempre passa por essas pessoas precisam me escolher. No momento que você estava no Zoom, entrevistando 200 pessoas para saber com quem que você ia trabalhar e quem que ia fazer parte da tua equipe, tu tinha que escolher, né? Como que é pra ti esse processo que a gente chama aqui, que é o sexy energy, né? Aquilo que te eletrifica num sentido assim de, cara, são 14 itens. Tem coisas que me eletrificam, passa por vaidade, ou passa por luxúria, ou essa pessoa tem sede por conhecimento, dá pra ver que é uma pessoa que eletrifica muita curiosidade porque precisa do novo. No teu caso, por exemplo, se eu fosse pensar qual é o energy do Fernando pra mim, tem um lugar pra mim que é a curiosidade. Então dá pra ver que tu é um cara inquieto. Tu é um cara que eu consigo falar de 10 vídeos completamente diferentes e eu sei que tu vai conseguir me agregar. E tem uma empolgação que eu acho que também me gera... tem um pouco de diversão. Porque tem um lugar teu que toda vez que eu te trago uma ideia, tu me dá mais gás. Então... eu falo assim, putz, você tem que fazer um vídeo, assim, e como eu tenho muitas coisas pra fazer às vezes eu vou falar daquele vídeo um pouco, ai meu Deus, tenho que fazer. E tu sempre vai me dar uma eletrificação de, cara, que irado, porque eu pensei em, de repente, a gente fazer tal coisa, e de repente aquele projeto vira algo que me eletrifica amor, porque eu falo, cara, dá pra ser artístico, mesmo talvez num vídeo que seja mais institucional. Como então a gente, já que a gente tá no meio dessa indústria... como a gente cata a arte, traz a sensibilidade pra fora e usa esses projetos e usa esses espaços que às vezes podem ser maçantes de indústria, de audiovisual, e como que a gente transforma eles em espaços de arte, para que a gente possa exercer a nossa criatividade. Então eu diria curiosidade, diversão, indiretamente amor, porque tu acaba fazendo com que eu me reapaixone por um projeto que eu tô te levando. Ai, mas aí tem outras coisas, tipo... segurança, eu tenho certeza que eu te vendo, que eu eletrifico a tua segurança, porque a gente já lidou com prazos complicados e são curtos e são coisas... E esse conhecimento e o processo que eu montei te dão segurança de que, caralho, vai chegar queimando, mas vai estar lá. Aquela semana final que eu mando segunda, tô preocupada, terça, Fernando, tô preocupada. Ele, calma. Aí ele fala assim, eu também tô preocupado, mas vai dar tudo certo. Mas não tô desesperado. Exatamente. Então, eu tô preocupado, por isso nós estamos investindo mais recursos. Exato. Ele pode ficar mais caro no meu coisa, mas eu te dou segurança que ele vai... Exato. que ele vai estar lá nesse momento e a gente já passou por prazos de entrega, já passou o aniversário de André e olha só, você viajando sem me responder e eu desesperado, tô na Turquia e eu não conseguia falar contigo e eu dizia, taca-lhe pau, Marco velho, que não, o trem não pode parar, eu resolvo, vamos aqui e acabar te dando essa segurança também. E essa segurança é engraçado, tá? Porque tu é uma das poucas pessoas que eu deixo me entregar um vídeo um dia antes. Porque, não só pelos prazos difíceis que eu te dou, mas porque também chega um momento que eu entendo que eu não posso puxar muito a corda, senão vai estourar. Mas eu também falo assim, cara, o que ele me entregar como versão final, cara, vai estar muito próximo da versão... O que eu vou precisar ajustar depois, mas vai me entregar, ele não vai me deixar passar vergonha. Porque quando tá ruim, tu me diz, e aí, tá legal? Eu digo, não tá não, ele falta trabalho, tem muito tempo pra investir ainda pra ficar bom como a gente quer, então esse final de semana vai ser longo. Já aviso, não tá bom, Eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com o dilema criatividade versus produtividade. Porque nós somos duas pessoas que a gente tem um pensamento criativo, nos movemos muito nesse lugar, só que nós trabalhamos com muitas coisas. Então, eu nem sei como é que tu te resolve, porque tu tá sempre na novela, visitando 37 locações por semana, e aí tu ainda tem a produtora e os projetos...
eu também sou uma pessoa que tem toda a minha carreira de atriz, todo o meu pensamento, aí gravo self-tape, aí no meio sou CEO do Sexy Canvas, aí já me meto pra host, aí a gente também não para, né? É horrível. É horrível não, é maravilhoso. Mas assim, chega uma hora que você vira uma máquina que precisa produzir. E produtividade exige um ritmo de vida, tem uma aceleração e que às vezes atropela um pouco a criatividade, né? No sentido de... eu, quando dirigi o Barbie Fuck, eu era diretora e também era atriz, performer. E foi muito difícil, porque tinham mais 4 performers juntos. Eu tava tão preocupada se tinha papel no banheiro, se o público tava chegando, se tinha nananã, quanto que nananã, a luz que tá funcionando, o efeito que eu queria dar, que na hora que eu tinha que respirar fundo, agora tem que pensar na cena, agora tem que pensar no que eu quero dizer, por que eu tô fazendo esse trabalho. Eu tinha um propósito que eu queria que chegasse a essas pessoas. Essas atucanações produtivas me dificultavam esse processo criativo. Como que você eu tenho certeza que dentro desse lugar da produtividade, você puxa a tua criatividade como você faz comigo. Não é só mais um vídeo. Não tem que fazer. Vamos fazer disso um lugar nosso de criação. Mas eu acho que, sei lá, pensando no ócio criativo, a gente acaba não tendo. E eu acho que isso nos torna piores enquanto artistas. Te entendo perfeitamente. Bem dramático esse teu encerramento. Eu queria ter sido mais esperançosa. Piores como artista, mas é uma preocupação genuína, porque isso acontece, a gente acaba sendo engolido pelo que eu falo da força centrífuga. A gente, sabe aquele brinquedo que tu entra, tipo uma máquina de lavar que gira, e que a roupa fica coladinha, aquele, não sei lá o nome daquele brinquedo de parque de diversões, você fica colada na parede e você não consegue se mexer. Quando a gente entra nos processos, assim, uma força centrífuga, como uma TV Globo, por exemplo, que me cola na parede e eu não consigo olhar para mais nada que não seja aquilo. Sim. Isso, depois de um tempo, eu aprendi muito trabalhando na indústria. Eu aprendi a gravar rápido, bem, aquilo que eu preciso. Então, assim, um diretor amigo meu me disse uma vez, eu estava em dúvida se eu queria entrar na Globo ou não, na época. Porque Globo, quero fazer cinema, tinha um pouco disso. Ele falou, cara, quantos comerciais tu dirige por mês? Sei lá, 3, 4, naquela época. Ele falou, sabe quantas cenas um diretor dirige na TV Globo por mês? Eu falei, cara, sei lá, cenas, dependendo, o cara pode dirigir 200 cenas. Vai dirigir... Se o cara grava 30 num estúdio, gravar 3 estúdios uma semana, tu grava 90 cenas. Então, a diferença de um piloto de testes para um piloto de Fórmula 1 titular. O cara que tá correndo, ele tá correndo todo dia. Ele tá ficando foda pra caralho nesse troço. Eu disse, é verdade. E isso a TV me trouxe. Durante 3, 4, 5, 6 anos, isso pra mim era a pura verdade. E eu vou te falar, é isso que me mantém e me motivou a também fazer a gestão do Sexy Canvas. Porque eu falei, a quantidade de coisas que eu vou aprender aqui, o nível que eu vou chegar de entendimento para além da minha carreira, mas de gestão, de direção, de... realmente, é um nível de ritmo e de impacto também, que eu acho que são experiências que a gente fala assim, tem que viver. Você tem que entrar dentro dessa centrífuga. Porque às vezes você fica muito... O Sul é muito assim, né? Essa poltrona de... eu não, a Globo, bem capaz. Tipo isso. É um lugar que... eu também lido um pouco com esses preconceitos. Eu acho que durante muito... Teve até um momento na minha vida que... Antes um pouquinho da HBO, que eu comecei a negar umas coisas. E aí eu falei... aí eu fiquei sem trabalho. Eu falei, acho que eu preciso... Que não são esses que eu tô dizendo, eu sabe? Preciso de uns sims aí no meio. Exatamente. Porque sempre pra... ficar, não, isso eu não faço mais. Não, isso não. Aí, de repente, quando tu não faz mais nada, né? Então, se abrir, se flexibilizar, às vezes, pra essa centrífuga, é também uma decisão, às vezes, estratégica. Muito estratégica. Eu cresci muito na TV Globo, mas depois que passa um pouco de todo esse aprendizado, e tu para a centrífuga, que foi a pandemia, parou a força centrífuga, e de repente eu olhei e digo, o que eu vou fazer agora? Me acordou pra vida de novo. E aí, no meio disso, Sexy Canvas. O Sexy Canvas realmente, né, o que todo mundo acaba dizendo, que eu já fiz algumas entrevistas para conhecer melhor o Sexy Canvas, trabalhando com vocês, vem o André, cheio de coaching, não sei o que, meter um papinho pra gente, o cara fala bem, pô, é legal, vou dar uma assistida nessa porra, é divertido, mas e aí, vou comprar isso vai mudar minha vida? Aí tu vê esse troço aqui, ó, que é o que eu falo pra vocês direto, de cara, isso aqui é o que é o divisor de águas. Tem um processo, e esse troço funciona.
Aí, opa, peraí, começou a funcionar. Aí vem a produtora, vem não sei o quê. Foi um momento que eu parei da centrífuga que foi importante para mim também. Foi importante entrar, mas foi importante a parada, sendo ela meio forçada ou não. Sim. E agora a minha pergunta é, eu tô no momento de eu parar porque eu quero, não porque o mundo quer, porque a vida quer. Aquele dilema. Então é importante entrar, foi importante, eu aprendi muito mesmo, assim. Eu acho que eu virei mesmo o diretor que eu sou sem dúvida hoje, porque entrei no jogo, joguei, estou jogando bem esse jogo, estou ganhando esse jogo, com as regras desse jogo. Então também é um desafio profissional e você vencer dentro da regra daquele jogo. Não as pessoas dizem, essa merda aí, trabalhar no verbo, cineasta, né? Sair um pouco desse preconceito, não, vou jogar o jogo, estou jogando bem esse jogo, né? Sim. Estou fazendo gol e estou andando para frente nessa história. Então também é muito importante. Mas aquela nossa pulguinha atrás da orelha, que eu acho que é o que me tirou de uma cidade pequena, me trouxe para uma cidade grande, me tirou talvez de um Selfie 1 eterno, para já estar num Selfie 2 muito tranquilo, já estar agora abrindo horizontes para um belíssimo de um Selfie 3. Né? Isso tudo é estar no melhor lugar do mundo e achar que ainda não tá bom o suficiente. Né? Eu tenho o melhor emprego e vou pedir demissão, aquela velha coisa. Mas eu acho também que essa pulguinha, ela é uma pulguinha importante. E ela é uma pulguinha importante no sentido de, obviamente, tu, até com o Sexy Canvas, foi te empoderando cada vez mais desse lugar de, enfim, assim, não ter também vergonha ou tentar, sei lá, pode ser que por alguma crença, algum pré-julgamento lá atrás, ou alguém que você pensa que você fala, fulano me acha um vendido porque trabalha na Globo. Que isso é uma realidade muito de uma patotinha artística restrita. Isso é uma visão muito nossa, eu consigo te entender, mas pra quem tá nos assistindo, chega a ser ridículo falar uma coisa dessa, sabe? As pessoas falam, é que nem, eu penso muito na patotinha dos maquiadores, porque eu vejo isso, a mesma coisa que acontece com a gente, acontece com eles, que eles falam, porque ser maquiador na Globo é uma coisa incrível. Aí quem trabalha fala, calma, gente, não, como assim? Para. E aí eu vejo que é o mesmo lugar de, pro mundo, pro pai e pra mãe, aquele diploma, ou o crachá da Globo, meu Deus do céu, meu filho e minha filha chegou nesse lugar. Só que pra gente, essa pulguinha que você tava falando também tem a ver com quem a gente é. E aonde a gente é com mais força. E eu acho que a pandemia, para nós artistas, foi um setor muito impactado. Mas a pandemia foi um desacelerador de centrífugas importante para o mundo. E eu acho que muita gente que tá aqui nos assistindo, inclusive eu quero que comentem nesse vídeo, falem e compartilhem esse lugar de como foi essa parada, essa desacelerada? Quanta gente não aflorou, né? Como não brotou de novas ideias, de sonhos que estavam lá presos porque estavam lá dentro de um colado na parede. Exato. Enquanto estavam trabalhando de segunda a sábado, segunda a sexta, não sei o que, aquela vida, aquela rotina. Não conseguia olhar para o lado, né? E a pandemia acabou trazendo, dentro de muita dor, Sim. acabou trazendo, forçando a gente a acabar encontrando caminhos. E quantas pessoas, quantos profissionais não... A se olhar, né? A se olhar. Assim, porque eu acho que o confinamento nos trouxe para nos olhar para fora do nosso ambiente de trabalho, olhar para o nosso ambiente familiar, nos relacionar com essas pessoas de forma mais intensa. Então, eu até acho que a gente está falando aqui de um cenário super privilegiado, porque a gente está falando quem estava numa centrífuga, quem estava trabalhando, quem estava matando 7 leões por dia e estava um pouco assim, desacelerou. E aí pôde, mas obviamente também foi um período de muita instabilidade financeira, de muita insegurança. Então, também crise oportunidade, né? Então, no momento em que tu fala assim, nossa, peraí, tá ruim, não sei mais se eu sou aquilo que eu era, já não sei mais se eu quero ir para onde eu estava indo. Então, essa mudança, acho que muita gente mudou os rumos, desapegou do que estava fazendo e se viu num novo momento de vida para falar, cara, acho que eu quero experimentar, quero ter essa coragem. E no teu caso, tu não precisou ou isso ou aquilo, né? Tu conseguiu fazer as duas coisas. Eu acho que hoje tu tem a tua produtora e tu trabalha lá. E, obviamente, talvez tu não esteja no cenário tópico mais ideal que tu imagina, mas tu tá conseguindo fazer com que essas duas coisas coexistam, né? Você me perguntou antes um pouco sobre isso, de como dentro dessa loucura de ter produtor, de ter aquilo, de ter não sei o quê, você consegue tocar a vida. Assim, acho que a produtora começou a funcionar muito bem depois que eu comecei a, né, descentralizar, desapegar. Investir mais tempo procurando profissionais que cumprissem um Sexy Canvas melhor, que tivesse amor, que tivesse uma entrega, que tivesse curiosidade, que tivesse diversão, que tivesse gula, que tivesse ganância, que me provassem isso. Passei mais tempo pesquisando essas pessoas do que fazendo o outro trabalho. Tá vendo esse vídeo? Pô, vou editar aqui, eu levo 30 minutos para editar. Eu resolvi ficar 3 horas
3 dias, se fosse, achando alguém para fazer aquilo do jeito que eu queria, do que eu ir lá fazer. Eu tive que ter esse desapego, tu me fez essa pergunta, e... mas vou recortar uma foto para fazer uma animação. Recorta em 10 minutos. Não, eu prefiro gastar R$300 para testar alguém numa plataforma. Eu pego R$300, boto R$50 para recortar 10 fotos para mim. Quem vai trazer mais itens de Sex Canvas? Todo mundo vai recortar a foto bem. Porra de uma foto, tem que recortar. Tem 1000 para fazer. Mas quem vai me trazer isso com mais gana? Quem é o cara que depois, quando eu precisar recortar 1 milhão de fotos, fazer um trabalho mais difícil, quem que eu vou chamar? Em vez de eu ficar 3 dias editando um vídeo, ou 30 minutos editando um vídeo, eu preferia ficar uma semana procurando uma pessoa. Pesquisa, não é tu, não é esse, não é esse. Pô, tem um vídeo aqui, dá uma testada. Aí eu pagava 4 pessoas para editar o mesmo vídeo. Pagava, meu Deus, você tá perdendo dinheiro. Eu digo, não, tô investindo dinheiro. Porque quando eu encontrei a pessoa certa, Sim. aquele cara hoje é o cara que me deixa tranquilo quando eu tô lá me ralando gravando uma novela, ou fazendo um outro produto, ou pensando na estratégia da minha empresa. Aquele cara eu confio. Então, eu tive que investir esse tempo. Eu resolvi as coisas, fazia tudo, não sei o que, não ia dar certo, não podia fazer tudo. Mas é rapidinho, meia hora edita esse vídeo, edita aqui no celular, tá pronto. Não, vou achar alguém, vou investir dinheiro, vou perder tempo, na verdade era um investimento no fim das contas, para achar essas pessoas. E é um planejamento que você estava fazendo, né? Tem uma estratégia por trás. Médio e longo prazo. E quem é o Fernando a médio e longo prazo, né? O que, por exemplo, a gente já viu um pouco do teu Selfie 1, a gente tá vendo o rolê, né, que eu falo do Selfie 2. Quem é o Fernando do Selfie 3? Quando você chegar, o que você tá fazendo para conseguir chegar nesse lugar que é ter tempo e dinheiro para fazer as coisas que você gosta? E o que você gosta, né? O que é... Tipo, se eu te desse agora 1 milhão na tua mão, tu pudesse investir 1 milhão hoje em dia, é ótimo, mas calma. Não é mais o mesmo 1 milhão de 10 anos atrás. Exatamente. $1 milhão, então. Vamos lá. $1 Vamos pensar. O que tu sairia e falava, esse aqui é meu Selfie 3, eu consigo saber o que eu gosto, ou ainda não sei, tô nesse processo. Você falou uma coisa hoje que me chamou a atenção, assim, tipo, a gente começa a perceber, o Sex Canvas me ajudou nisso também, no processo pandêmico ali. Eu era muito bom em fazer vídeos. Eu era diretor, editor, computação gráfica, né? Tenho muita facilidade de produzir conhecimento e tudo mais, artísticos e técnicos, para produzir. Aí veio a pandemia, eu investi nisso, montei uma estrutura para que isso fosse rentável e escalável e começou a dar certo. E o Sex Canvas sempre, como você disse, é um guia para mim, é mais um combustível. Mas eu comecei a perceber que eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Não só no audiovisual. Comecei a descobrir realmente que se eu decidir que eu vou criar peixes, whatever, não importa, eu vou fazer bem pra caralho. Isso começou a me dar uma tranquilidade. Não me deixou rico, mas isso me deu tranquilidade. Uma tranquilidade, uma paz que talvez eu nunca tenha tido na vida. Nem trabalhando na TV Globo, com a eminência de perder o emprego. Nem depois da pandemia de ver a minha produtora funcionando legal e ela crescendo e vendo que, meu Deus, tem vida fora de uma grande empresa, né? Eu também posso fazer isso em grande escala e ganhar bastante dinheiro. E comecei a ganhar dinheiro com isso também. Mas eu me dei conta que eu posso fazer qualquer coisa. Mas vai ter que ficar investindo, vai investir tempo. Ok, investe esse tempo e eu vou lá e vou fazer porque nós temos isso dentro de nós. Essa fome, essa ganância, essa gula, essa coisa, esse amor, né, esse comprometimento, essa profundidade nas coisas que a gente faz, então eu posso fazer qualquer coisa. Isso me deu uma tranquilidade muito louca. Porque, por exemplo, no final do ano acabou uma novela, era fim de ano, eu disse, vou tirar um mês de férias. Produtora, não é uma época que não vendia muito, já no pós-natal ali, já dá uma esfriada, eu disse, vou tirar 30 dias de férias. Aí 30 dias depois eu voltei com uma empresa nova. Sim. Tipo, aquele ócio me mostrou e eu comecei a olhar para todos os lados e dizer, cara, tem dinheiro saindo, para todo canto tem dinheiro, não é falta de dinheiro, não é isso que eu tenho que sofrer. Se eu olhar para cá, treinamentos. Meu Deus, eu pensei em 1 milhão de estratégias de como vender e criar novos tipos de treinamentos gamificados. Eu sou um tarado por jogos também, eu sempre fui. E foi o videogame, o Atari, que acabou me levando para o audiovisual. Então eu tenho um amor pelo videogame. A gente começou a fazer games, game eletrônico, para o mercado corporativo, inclusive, não só o jogo. A gente começou a apresentar a gamificação de coisas com a nossa eletrificação, com essa eletrificação que eu, minha equipe, minha sócia, nós temos, para produzir jogos eletrônicos. Então, assim, eu tirei um mês de férias e voltei com uma empresa nova. E poderia ter sido qualquer coisa. O que nós fomos trabalhar, se eu tiver essa ganância toda, né, no bom sentido, sexy de ser, se eu tiver essa eletrificação que eu tenho, que eu sei que eu tenho, eu posso fazer qualquer coisa. E é um sentimento que agora me fez pensar até uma coisa que eu tô tentando tratar em terapia, que é... Eu venho de uma geração onde o fetiche dos atores com a Globo era muito forte.
E eu tive 2 trabalhos, eu cheguei a ser contratado, aí um trabalho eu cheguei a ensaiar, eu e a Glória Pires, e aí, num dia depois, cancelou, porque a Glória Pires foi fazer uma novela do Agnaldo Silva, eu acho. E aí eu lembro assim, não é possível, né? Que eu falei na hora, esse azar, não é possível. Eu vou ganhar um ano, uma parada que eu nem trabalhei. Não, por favor, eu quero trabalhar, eu dizia, né? E eu construí esse imaginário. E é algo que continua, na verdade, flertando na minha vida, um lugar que... Acho que até agora eu já posso falar que eu acabei não passando pra fazer a Xuxa, que era aquele processo. Tu me falou que droga. Ai, sim, foi horrível, eu sofri. E ainda tô sofrendo. Mas é mais uma vez esse processo de. E com a Xuxa em específico, de tão perto que eu cheguei, um ano de processo, e ela tem essa coisa do sonho de criança, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E nesse lugar, eu fui tentando, assim, tipo, enquanto eu tava ali, tipo, na seleção e passando de fase. Eu fui tentando controlar um pouco esse lugar da expectativa e do sonho de criança, apesar de que o meu trabalho como atriz era fazer aquilo florescer dentro de mim. Eu tinha que ser esperança pra olhar pras outras crianças e falar, vocês podem ser tudo o que vocês quiserem. Mas eu sou uma criança dos anos 90 que sonhou em ser atriz e naquele momento o sonho tinha um recorte muito específico, que era a Globo. E por mais que, durante a minha trajetória, seja com teatro na URGS, na Unirio, performance, com cinema também, eu fui construindo outros lugares e fui também vendo a indústria se ampliar. Não só com os streamings, mas com o YouTube, com as redes sociais. E ver que a democratização começou a acontecer de espaços onde eu podia ocupar sem precisar ser chamada. Mesmo com essa ampliação na minha visão de tudo que eu podia ser, ainda ficava aquela coisinha. E mesmo depois de galgar alguns lugares, como, por exemplo, o da HBO... que eu consideraria que no momento que eu tava de vida era muito maior e tinha muito mais a ver com o lugar que eu tava ocupando, ainda assim aquele lugarzinho... E aí, hoje em dia, eu tô tratando com a minha terapeuta, que é esse processo de ela falar, se permita ser feliz pra além desse lugar, sabe? Tu precisa entrar em conversa com essa criança desse sonho específico e conversa com ela, porque... a quantidade de coisas boas, os lugares que tu chegou, essa pessoa que tu é tão maior que isso aqui, que esse pontinho que você tá vendo. E te permita ser feliz com tudo que você tem. E eu sinto que aos poucos eu tô saindo desse lugar que você falou agora, que cara, eu posso fazer qualquer coisa. Aos poucos eu tô tirando aquela coisa de cavalo, assim. Tô tirando aquilo e tô falando assim, cara, existe um mundo de possibilidades. Olha pra... Eu adoro o Rodorovsky. Porque ele é louco e porque eu gosto também muito de um cinema surrealista. Eu amo, assim, uma pira absurda e ver a poesia brotando da tela, assim. E aí eu olho para os artistas que fazem essas coisas e eles são artistas na vida. Eles transformam ir num passeio, numa praça, em algo artístico. Eles estão todo o tempo brincando e trazendo a arte para a vida deles e justamente... se relacionando com a liberdade de ser artista. Porque, de repente, eu percebi que nesse sonho, que era ser atriz, ou ser atriz na Globo, era algo que me aprisionava tanto num lugar. E ser atriz é sobre ser livre, ser artista é sobre ser livre, é exercer, é eletrificar a liberdade. E como que essas duas coisas estão brigando, né? Então, é muito legal quando você fala sobre esse momento de vida que tu tá, que não é nenhuma questão de idade, né? É uma questão de um ciclo que começa a acontecer na tua vida e de um entendimento que um artista cult ou algum lugar, às vezes, que a gente idealiza, mas que não é o artista, sabe, de 2023. Não é o cara que tira um mês de férias da centrífuga dele e ele podia fazer qualquer coisa, mas ele decidiu criar um negócio. E ele resolveu se eletrificar por, cara, deixa eu trazer a arte, deixa eu trazer a minha criatividade pra esses lugares, pro mundo dos games. E eu sei que eu consigo tornar esse espaço, muito para além de mais um business corporativo, como um espaço de realização, né? E como uma ampliação dos meus horizontes de possibilidades de felicidade. Eu acho isso muito legal. É bom, inclusive, escutar tu falar isso, porque... às vezes a gente se sente muito solitário nas nossas... Muito. Às vezes parece que a gente é o único maluco pensando aquele troço e no final das contas não, né? A gente vê que às vezes não precisa nem ir muito longe. Você perguntou, né? Quem era esse Fernando que tá... O que vai ser... Como o Fernando se vê nesse Self 3? Claro que
poderia te dizer projetos que eu acredito, que eu acho que eu imagino, calculo, que vou ficar 2 anos nesse projeto, eu vou ganhar muito dinheiro nesse projeto, vou desenvolver, vou ficar 1 ano. Poderia dizer alguns, mas eu acho que essa resposta, penso que essa resposta é até mais profunda e eficiente para outras pessoas, inclusive, que é isso. A gente é capaz de fazer qualquer coisa. Se tu tiver sexy mesmo, vou agora dar uma puxadinha aqui pro sexy, que gosto muito de todo o movimento sexy. Se for sexy mesmo, e o André fala uma coisa pra mim que é engraçado, que é, você é intuitivo. Quando ele fala uma coisa do Sex Canvas, eu digo, pô, faça exatamente essa coisa. Você é um Sex Canvas intuitivo. Sim. Aí você fez um exercício uma vez aqui na casa de vocês, até num curso que estava tendo dos consultores. O André dizia, me xinga. Eu pensei, cara, vou xingar o André é o seguinte, você é um filho da puta, porque você inventou o troço, você botou no papel um troço que eu já tinha inventado. Assim, brincar um pouco com isso, de dizer pra ele, caramba, velho, eu penso tão parecido, ele até me chama de intuitivo do Sex Canvas, porque, caramba, é exatamente o que eu pensava, é esse tipo de eletrificação. Eu só tô com raiva, tô com ira. De ter botado esse troço primeiro que eu, feriu a minha ira por causa desse tipo de coisa, e naquele dia eu queria muito ter dito isso pra ele, porque... É muito o que eu acredito, e eu acho que a gente trabalha junto, inclusive, no Sex Canvas, né, como parceiros profissionais, porque a gente tem esse mesmo consenso. Então, o Sex Canvas veio para mim, o Canvas, né, que eu chamo muitas vezes carinhosamente de o board, para não ficar no Canvas. Esse board onde os Canvas estão aqui distribuídos para mim é um manual, é um material muito prático. Então, a gente é capaz de fazer o que a gente quiser. Se a gente tiver amor... Isso aqui serve para você que é diretor de cinema, isso aqui vai servir para alguém que vai vender sofás, isso aqui serve para alguém que tá uma agência de branding, isso aqui serve para você. Pra você que quer mudar a sua vida, tá achando que eu quero pegar uma pessoa, vem pra cá, e ver como que tu vai eletrificar, como que tu vai seduzir, como que tu vai eletrificar essa pessoa e vai fazer com que ela se interesse, porque ser sexy, a gente acaba indo pra vários lugares, mas é sobre eletrificar, é sobre ser algo interessante, é sobre passar a causar eletricidade nas pessoas. Esse vídeo tá bonito, esse vídeo tá legal, como é a cor, como é a fotografia, não importa. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Lá quando ninguém sabia o que era editar ainda. Como um vídeo fica bom? O que ele causa em você? O que esse vídeo causa quando eu assisto esse vídeo? Isso tem meditação eu faço para me isentar do meu olhar de diretor e ver com o olhar de espectador. Nossa, Fernando, inclusive eu quero finalizar esse papo de hoje, porque para mim tu tá entregando uma pérola. Porque muitas pessoas, e não precisam ser só artistas, diretores, atrizes, empreendedores em geral, alunos, muitas vezes a gente fica num processo de masturbação empreendedorística, de criação, e uma coisa que o André, que o Sexy Canvas todos, ele traz, é o sentimento de quem é o teu cliente, como é a experiência do teu cliente. O que o teu cliente fala sobre o teu produto. Ah, mas eu adoro isso aqui, vai vender muito aí, tu bota pra vender, ninguém compra, ou as pessoas compram e não gostam. E aí você fala, isso não é bom, mas eu acho isso muito bom, não importa. O que importa é o que causa. O que causa, né? No teu caso... O que eles sentem, né? O que a pessoa sente. E trabalhando com televisão, tem muita coisa que eu gosto, que não é o que nós estamos fazendo na novela. A gente está lidando com um público aberto, de uma televisão TV aberta, 70 milhões, 100 milhões de pessoas vão acabar vendo aquela novela, está comunicando para muita gente. A gente que não sabe ler e escrever, pra gente que é doutorado. É tão amplo, não é? TV fechada, é um segmento. Netflix é um outro segmento mais recortado ainda, muito mais elitizado. TV aberta. Tá mostrando pra um cara que tem 3 faculdades, é pós-graduado, um cientista da NASA, tá vendo novela, e uma pessoa que não sabe ler e escrever, tá vendo novela. Tá colocando um público muito aberto. Isso é uma coisa que também na TV Globo foi uma coisa que eu tive que aprender muito, assim, como é que tu causa um impacto forte num leque tão geral, tão né, aberto, e tu vai ter que causar ali, atrair os públicos tão distintos para ver a mesma coisa e sentir a mesma coisa. É difícil, é um lugar delicado, mas isso é o que mais importa. E eu já fazia isso, o Sex Canvas veio para organizar. Sim, porque no momento em que tu começa a pensar na tua persona e na experiência que tu causa nessa persona, tu pega a Rede Globo, tu vai ter 100 milhões de pessoas completamente diferentes. E aí tu precisa impactar todas elas. Que persona é essa? Que persona é essa? Exatamente. E aí é o momento onde tu fala assim, cara, como que resolve? Como que eles fazem pra impactar todas essas pessoas tão diferentes? Eu amo essa cor, mas essa cor no leque tão amplo como é uma TV aberta, o que ela vai causar? A fotografia da novela importa se ela tá passando no horário do dia ou da noite. É noite lá fora da casa das pessoas? O que elas estão fazendo? Estão jantando?
Então, o áudio da novela, do que está passando, é mais importante do que a imagem, muitas vezes, de uma novela das 7, que é um horário de janta. Porque as pessoas não estão olhando a TV, as pessoas estão vivendo a vida na casa, típico. Chegou em casa e ligou a televisão. A trilha da música, a voz da pessoa, a pessoa, o que está passando? Que música legal? O que está passando? Ela vai olhar a TV. Porque é muito comum. A TV está ligada, as pessoas estão conversando, estão cozinhando, estão fazendo... Então, uma novela das 7, por exemplo, ela é audível. Ela é musicada de uma maneira, o desenho de som é feito de tal forma para que você seja atraído pelo ouvido, pela audição. Como isso é importante, tu vai aprendendo, né? A TV se escuta no Brasil. Então, a novela das 7, a novela das 6 é dia ainda praticamente. É horário de verão, não é? As pessoas estão ativas. A fotografia... o público é diferente. O público tá chegando em casa. Uma novela das 7, tu chegou em casa, ligou a televisão, vai organizar a casa, tu tá escutando a novela. A compensação uma das 9 ou uma das já é noite, 11. tu já tem um foco muito maior. Das 11 tu tem quase que uma dedicação exclusiva, porque tu tá num horário já que tu tá se aprofundando ali em tá vendo uma TV. Isso culturalmente, eu digo, popular, né? Sim. Então, tu tá lidando com um tipo de público, é muito curioso, assim, numa TV aberta, tu lida muito com isso. Então, quando eu vou para uma empresa que eu sento na frente do meu cliente, ou que eu entendo o recorte dele, às vezes fica mais fácil até, de eu entender e poder identificar um público que é muito mais recortado do que numa novela. Que é muito amplo, que tem um... Porque tu também tem que entender o sexy energy daquela marca, né, daquele cliente. Então, quando tu pensa na Globo e tu tem esse leque de personas, tu começa a ter que tirar as variáveis de diferença para entender um básico, que é todas essas pessoas chegam 5, 6 da tarde. Isso é algo que a gente pode considerar estatisticamente como algo que acontece. 11 da noite, 10 da noite, essas pessoas já estão deitadas. As pessoas têm uma tendência a ligar e deixar ligado e ficar... Então, tu começa a tentar entender quais são os hábitos que são em comum e entender até movimentos de o primeiro beijo, uma cena de sexo. A cena vai passar no sábado, por que eu vou escrever um evento legal no sábado se a audiência é melhor? Nessa quarta-feira tem futebol, o capítulo vai ser menor. Exato. Tem horário político nesse ano, né? Então tu começa a ver, em ano de política não pode ter placa de carro, de figuração, número de casa, nada, 13, 22. Sim. Tu não pode usar número de Tem que político. estar todo tempo ligado E tem uma nisso. equipe inteira ligada nisso. Tem um manual para tu não começar a botar coisas no ar que podem ser mal interpretadas. Por isso que as princesas da Disney dão um tchauzinho assim para não parecer o sinal de Heil Hitler. Os que elas têm os tchauzinhos são com a mãozinha dobradinha, para que numa foto frisada não pareça que ela esteja fazendo um movimento nazista. Então, Sim, esse cuidado. são símbolos, né? Quando tu lida com a semiótica, que é muito forte, né, do audiovisual, quando tu está com uma comunicação em massa, qualquer detalhe desses pode ser fatal. E aí você pega, por exemplo, um cliente como o Sexy Canvas e você também entende que existe um energy da marca que trabalha com ira, que trabalha com... pra gente é importante que seja impactante, seja eletrificante e seja num lugar também polêmico, né? Quando eu falo ira, tem que ser algo que seja fora da caixa, que a pessoa fale, nossa... Isso quase que tem um energy do Sex Canvas que acaba sendo também um energy que vem do André, que trabalha muito com a ira, não é? Ele não é um cara que vai chegar muito de mansinho, trazendo questões e reflexões. Ele vai ter uma tendência a ser mais disruptivo, mais polêmico, ele vai querer te causar desconforto. E existe um energy aí dessa persona, desse cliente, no caso, mas de quem consome esse teu cliente, que tu precisa estar minimamente conectado para falar como que eu vou traduzir esse energy no que a gente vai produzir juntos, né? Isso eu acabei que com o tempo eu fui ficando meio talentoso nesse troço aí, de captar essa mensagem. É um feedback que eu acabo tendo muito em cima disso. Como você está entendendo muito bem do meu produto, né? Para estar vendendo, botando isso no produto audiovisual ali. Realmente, porque eu me apaixono pelo produto, cara, do coletor menstrual. Eu me lembro dessa reunião. Só falava de minha vida, comecei a entender muitas coisas também. Eu fiz uma reunião, só pra contextualizar, eu fiz uma reunião com o Fernando, ele falou, cara, eu vou fazer a reunião, mas eu tô aqui imerso num job, e aí ele ligou a câmera, e tinha uns 12 coletores menstruais, assim. Eu falei, gente, tu tá fazendo uma imersão de coletores menstruais. Me aprofundando mesmo, pra eu sentir o programa, e aí tu vai descobrindo coisas só indo a fundo. Não adianta ser superficial, nunca vai conseguir tocar as pessoas mesmo. Então tem que ir lá a experiência. Não sou mulher e não menstruo, mas o desafio estava ali. Então, pobreza menstrual, sabe? São coisas que... E esse é um barato da minha profissão também, de profissões como essa, da indústria criativa, né? A gente acaba ficando especialista em várias coisas. Sim. Uma garrafa que gasifica do não sei o quê. Meu Deus, eu sabia de cor e salteado como é que era, de cabeça para baixo. No final, o cliente me olha e diz, cara, tu está me dizendo como eu vou falar bem do meu produto, como é que eu vou eletrificar, como é que eu vou vender bem o produto. E eu respondo, ninguém sabe melhor do teu produto que você. Eu só estou aqui para converter isso na emoção do outro. Porque aquelas pessoas, quando eu encontro um produto, um cliente apaixonado pelo negócio dele, eu digo, cara, vai dar certo.
Não tem como dar errado. Porque se ele é apaixonado, ele sabe muito do produto. Sabe? Sente a paixão. Eu sou pelo meu. Certo que vai sair um bom vídeo. Certo que nós vamos fazer um bom negócio. Acho que sim, mas a gente tem eu discordo de uma parte que é... Muitas vezes a gente acaba encontrando alunos que são apaixonados pelo que fazem e não é bom. E aquilo não funciona. E aí, quanto mais a pessoa é apaixonada, mais difícil ela fica de desapegar. E eu acho que nem sempre, quando a pessoa é apaixonada pelo que ela faz, pode aquilo dar certo. Então, é também um processo de entender onde que existe um fluxo que tá andando, né? Não ficar empacado no mesmo lugar. Que eu acho que é algo que conversa muito com a tua jornada, porque tu é um cara que foi seguindo os fluxos da vida. Tu não falou, ai, não, isso não, ah, não, isso não. Tu foi, as oportunidades foram surgindo e você foi agarrando elas e falando, tá, eu assumo isso. Eu quero me arriscar. Tô com medo. Não, vamos lá. Vamos com medo mesmo, mas deixa eu experimentar isso. Então tu foi pegando na mão um fluxo que foi acontecendo. Muitas pessoas tá tentando um lugar, talvez tente a mesma trajetória que tu, mas a vida não... O fluxo não acontece, a oportunidade não vem, a porta fecha. E aí eu acho que tu tem que ter a resiliência de dar um passo pra trás e falar, aqui não tá funcionando pra mim. Deixa eu dar 2 passos pra trás e ir numa outra direção pra ver se o fluxo acontece. E aí eu queria aproveitar pra te pedir pra dar um recado pras pessoas que estão em casa e que olham pra tua trajetória e falam, nossa... Foi tão fluido pra ele, fluido no sentido assim de... olha, ele saiu do interior do Rio Grande do Sul e ele trabalha na Globo, ele tá no Rio de Janeiro. Entendi todo o caminho que ele fez, é óbvio que teve muitos desafios aí, mas... como foi esse processo de assumir esses fluxos e também entender quando que não estava rolando num lugar, como foi o caso dos 4 anos, que você decidiu falar, não quero mais trabalhar com isso, vou dar um passo atrás, virei freelancer... Foi difícil, passei um perrengue, mas naquele momento tu decidiu dar um passo atrás, naquilo que tava, tipo, nossa, parecia tão óbvio que seria legal e bacana tu continuar ali. Tu falou, não, deixa eu barrar esse fluxo aqui, porque eu quero ir pra outro lugar. Mas eu não sei que outro lugar é esse, então te coloca no mercado de novo, coragem pra esse lugar que é a instabilidade. Então, acho que a minha pergunta final, que eu queria também que tu transformasse em talvez um conselho ou uma sugestão pra quem te vê como alguém... uma referência, nesses processos da vida onde tem fluxos que você deixa acontecer e você assume, eu vou assumir isso porque vai me dar um conhecimento, vai me abrir o leque de possibilidades. E os momentos que você falou, não, isso aqui já deu pra mim, eu já quero encerrar esse ciclo, quero parar com esse fluxo pra poder dar espaço pra outros fluxos acontecerem na minha vida. É uma pergunta cabeluda. Perguntão, é uma super pergunta. Assim... Ou também tu pode falar assim, Aline, não senti nada disso e quero falar outra coisa. Não, imagina, eu acho ótimo até, fico muito feliz, inclusive, eu acabei, num período que eu tava muito mal de dinheiro, eu fui dar aulas no Senai, do Rio de Janeiro. Fui cobrir as férias de um amigo meu. E o Senai tinha 20 alunos, era o Pronatec na época, isso era 2011, 2012, e eu não trabalhava na Globo, tava ferrado de freelance, fui lá trabalhar, eram 20 alunos, e era de graça, eram 3 meses de curso de segunda a sexta. E era de graça. Só que as pessoas entravam, faziam o curso de edição, ficavam 3 semanas, aprendiam o básico e saíam, abandonavam o curso. Quanto mais pessoas abandonavam um curso, seja dele o que for, menos vagas o Senai ganhava do governo no semestre seguinte. Então, se tinham poucas pessoas que queriam editar, entravam 20 e se formavam 4, 5, se formavam 3 meses depois. Segunda a sexta, era de graça, mas era longo. Então as pessoas abandonavam o curso, a evasão era muito grande. Se ninguém queria, se formavam poucos editores, eles abriam mais vagas para torneiro mecânico, bombeiro, do Senai, sei lá. E aí eu fui dar aula, média de alunos formados eram de 5 a cada 20, 25%. Eu peguei a primeira turma, se formaram 18 pessoas. O Senai ganhou um dinheirão no semestre seguinte para continuar aquelas turmas. Então eles me amavam naquele processo ali. Eu já não me lembro de por que eu tô falando isso, mas é interessante. Porque eles me amavam. Não, é sobre o fluxo que eu te falei assim, momentos da vida que tu fala, cara, tem um fluxo onde eu sou muito bom nisso e tu abraçou essa ideia, abraçou esse projeto, fez bem isso acontecer, mas eu não sei qual era a relação que tu ia fazer com... Tu abandonou isso, então talvez... Por que tu não continuou mais dando aula? Alguma merda deu. Eu vou voltar um pouco, talvez a gente dê uma editadinha nessa parte, se quiser usar essa história numa pílula, talvez, em algum momento. Mas,
Não, porque eu acabei dando aula e isso foi muito legal. Eu aprendi muito dando aula. Foi incrível, assim. Então, acho que em algum momento eu vou querer dar algum... Sim. É um fluxo que já aconteceu na tua vida, foi bom e que talvez tu queira retomar em algum momento. Mas vou tentar pontuar agora, voltar rapidinho na tua pergunta e emendar um pouco. Vou voltar. Que é assim, desde o início, lá atrás, até hoje, eu trabalhei muito. Fato. É inegável. Hoje eu trabalho com mais sabedoria, mas já trabalhei com muita intensidade e volume, com menos sabedoria, e isso cansava mais, aquela coisa, né? Corro menos, faço mais gols. Talvez hoje. Mas eu tenho a mesma coisa que eu tinha 25 anos atrás. Me aprofundar no negócio. Realmente eu vou fazer aquilo com um puto de um tesão. O que você falou é muito importante. Vou fazer com tesão, vou fazer com a essência, vou fazer com tudo isso, vou fazer com estratégia. Às vezes, em algum momento, vou dar um passo para trás, vou dar um downgrade na minha carreira, mas é estratégico. Eu já trabalhei na TV Globo em cargos inferiores ao que eu tenho hoje. Vários momentos da minha vida, eu estava lá fazendo aquele trabalho de operador de câmera, vendo um diretor que era um imbecil, que eu me via muito melhor do que ele fazendo aquilo, mas ele era o diretor naquele momento. E eu estava numa situação inferior e eu estava me sentindo pequeno para aquilo. E isso me feria muito. O meu ego era profundamente ferido nesse processo de estar num lugar e ser inferiorizado. Eu era aquilo naquele momento. Quando eu estou lá, tomando porrada num lugar inferior, que eu já passei muito por isso, o que me ajudou muito eu estou aqui agora, mas eu não vou estar aqui amanhã. Porque eu sei o que eu quero. Você pode bater em mim hoje à vontade, você pode me xingar hoje à vontade, você pode me esculachar quando eu era assistente de direção, quando eu era operador de câmera, quando eu era assistente de câmera. Hoje você pode me xingar. Eu aprendi que hoje eu sou assistente de câmera, mas se você sabe o que você quer, nada é pequeno demais para você. Vamos limpar aquele chão, vamos carregar uma caixa, vamos fazer um exercício, carrega aquele tripé para lá, não sei o quê. Carrego, sim senhor, porque hoje eu sou assistente de câmera. Mas eu não sou assistente de câmera porque é o meu sonho. Eu estou assistente de câmera, porque amanhã eu vou estar aí dirigindo no teu lugar. Te prepara que eu vou chegar aí. Então, ter essa tranquilidade de saber que, para ser o diretor, vou usar o meu exemplo, para ser aquele diretor que está lá, showrunner, tocando aquele set, fazendo isso acontecer e dirigindo essa porra toda, mandando nesse troço, fazendo acontecer, para eu chegar lá, talvez antes eu esteja em lugares inferiores. Que eu não me... É pequeno demais para mim? Eu preciso passar por aquilo. Neste momento eu preciso passar por isso. Mas eu sei onde eu quero chegar. Se eu sei onde eu quero chegar, nada é pequeno demais para mim. E você sabe também que quando você estiver ali, você sabe exatamente quem Como você não ser? Quem não ser? O hack é que você tem que ter para toda a sua jornada do selfie. Esse é... Quando tu tá passando no selfie 1 pro selfie 2, quando você tá no selfie 2 você vive um monte de merda como essa, quando você tá indo pro seu selfie 3, a todo momento tu vai lidar com, putz, eu estou num lugar que eu não gostaria de estar, talvez eu esteja fazendo uma coisa que eu não gostaria de estar fazendo. Via muito, às vezes, tem coisas que eu não gosto de fazer no universo da direção, por exemplo. E eu me cobrava muito. E depois da pandemia, que eu saí da Globo e vi como eu sou valioso no mercado, não só no mercado do audiovisual, mas como eu sou valioso, assim, como eu sou uma peça importante, porque eu eletrifico. Tenho certeza do tamanho da minha capacidade, eu eletrifico. Ah, mas aqui tu não tá eletrificando. Tô ligado. Eu não vou sofrer por causa disso. Eu sei que eu sou bom pra caralho nisso daqui, e não vou ser relaxado. Mas começa a entender que tem coisas que, cara, é o selfie 2,5. Sim. Eu tô num lugar, cara, não preciso mais fazer certas coisas. Sim. Já passei dessa fase, subiu a cabeça. Não vou fazer. Mas então vai ser demitido? Fui demitido, foda-se, sabe? Foda-se ser demitido hoje da Globo pra mim, de certa forma. Não quer trabalhar lá? Quero, gosto, amo trabalhar lá. Eu tenho muito tesão de trabalhar lá. Mas o teu valor, ele se expandiu pra se expandiu algo é muito maior. maior do que alguém que vai ali querer meter um pequeno poder porque é meu gerente de produção, porque é um produtor executivo, porque é um diretor acima de mim, porque eu não sei o que. Cara, mil desculpas, assim, você pode se esforçar ao máximo. Mas eu já tô enfiando o pé no selfie 2 com força, já tô caminhando o selfie 2,5 e pau, o selfie 3 tá ali, então não mete essa marra pra mim mais. O grande pulo, quando tu começa a perceber que tu saiu um pouco do selfie 1 pro selfie 2, é quando você começa a apertar o botão do foda-se. Eu tava rindo agora porque você tava falando das situações, eu tava pensando, esse é o Fernando Nipper falando como ele aperta o botão do foda-se. E quando tu começa a te conhecer mesmo e saber o teu valor mesmo, tamanho... Cara, não vem, porque desculpa, me esqueci, meu Deus, esqueci de fazer um pedido de uma lente especial e vai foder. Cara, fodeu, paciência, vai de novo. Problemas acontecem. A gente começa a conhecer os bons profissionais e como tu resolve eles. Sim.
Tu conhece um bom profissional quando ele tá em crise, né? Assim, muito bem as pessoas Gente, quando estão em crise. esse Queria é o Fernando agradecer Lima. muito a Obrigada. presença aqui.